Boa tarde! De novo aqui, gente, com saudade de fazer as lives, né? Nossas lives diminuíram um pouquinho. Verdade. Porque os processos começaram a movimentar de novo, as coisas estão ali num outro ritmo. E aí a gente às vezes tem que, né, fazer aí esse conteúdo de valor para vocês e às vezes produzir o material e tudo mais. Então, pessoal, vamos chegando porque o assunto de hoje é sustentação oral virtual. Esse novo normal que agora faz parte da nossa vida. E o Dr. Eduardo é um advogado muito experiente, um advogado aí que realmente tem esse respaldo e esse know-how para trazer esse assunto tão importante para a gente, que essas dicas vão servir para sustentação, mas vão servir para audiência, vão servir para aqueles momentos que a nossa oralidade aí ela é exigida da gente. E enquanto advogados, nós sabemos que o uso da palavra está aqui amestrando da análise do discurso, que isso é algo assim intrínseco à nossa profissão. Então, quem não tem também, às vezes, ou sente que não tem essa habilidade, é algo que a gente precisa procurar. E a gente desenvolve, isso aqui é o legal. Então, às vezes você vê uma pessoa que fala super bem, que apresenta. Nem todos nós, né, nascemos com esse dom maravilhoso. Mas aí a gente vê que é algo que você pode melhorar, é uma competência, é uma habilidade que você pode adquirir ao longo da vida. Então, vamos pegar essas dicas práticas para a gente colocar todas elas ali, anotar e realmente ser uma tarde muito produtiva nessa terça-feira, 14 de julho. Chuva de coração, gente, nós amamos vocês, saudade desses momentos, gente, de fazer carinho. live, sabe? Parece uma utopia, mas assim, a gente se acostuma naquele ritmo de ter contato, de ter conversa, de ter essa interação através das lives. E quando a gente diminui um pouco o ritmo, fala, meu Deus, que saudade de fazer isso, assim, nós gostamos realmente de ter esses momentos. E quando a gente se propõe a fazer uma live, a gente se propõe a fazer algo de valor. A ter realmente um convidado que possa agregar na vida de vocês e que possa trazer um conteúdo muito mais do que passarmos uma hora juntos. Mas um conteúdo que venha agregar na sua atividade profissional, na sua vida. Vale a pena essa uma hora de aula aqui com a gente hoje. E o Dr. Eduardo, já coloquei ele aqui, daqui a pouco ele vai entrar. E o assunto de hoje é muito, muito importante. Boa tarde! Boa tarde, meninas. Tudo bem? Maiara, tudo Deu bem, certo, Cíntia? entrou? Deu, acho que Boa deu. tarde. Vamos dar uma boa tarde de novo, mais animado desse Brasil. Boa tarde. Boa tarde! Diz que é o Tudo boa bem? tarde mais animado do Instagram, doutor. Então a gente não pode Começar perder Que bacana. E, na verdade, começar essa terça não, né, gente? Porque, ó, desde cedinho, hoje já tivemos reunião, tava terminando memoriais, tem sustentação. Então, assim, eu tô aqui com o meu caderno do lado para anotar todas essas dicas. E creio que muitas pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de passar por uma sustentação oral, seja, né, num tribunal, sem ser tribunal superior, é uma experiência que é muito gratificante para nós enquanto advogados, porque a Sem gente dúvida. tem ali uma oportunidade realmente de você mudar, às vezes, um voto que já está pronto, algo que praticamente está perdido, mas com todas essas técnicas aí, talvez algumas ferramentas também que possam existir ao longo do caminho, essa autoconfiança que o advogado também precisa ter, mas nós vamos deixar hoje para as dicas com o Dr. Eduardo, porque realmente ele sabe do assunto, ele entende. A gente sempre gosta de iniciar a live, para quem não nos conhece, nos apresentando. Então, eu sou a Cíntia. Eu sou a Maiara. Somos advogadas, professoras, mediadoras judiciais, escritoras, mães, juristas digital, por favor, jurista digital, aquela pessoa que se posiciona na internet, que estimula o pensamento crítico e faz produção científica jurídica. Então, hoje, essa definição realmente ela vem de encontro com aquilo que a gente faz e muitas outras pessoas se identificaram com esse termo também, né? Não estamos aqui por estar. Estamos aqui porque a gente tem um propósito, principalmente docente, por acreditar que esse compartilhar, isso faz da gente uma pessoa melhor. Hoje de manhã na reunião eu falei que é sobre legado. Quando a gente encontra o nosso propósito na vida e qual é o nosso legado, as coisas começam a ter um pouco mais de sentido. Então eu vou deixar o Dr. Eduardo falar lá de Brasília, gente. Vou deixar para ele se apresentar, falar para vocês quem ele é. E aí a gente começa aqui a fazer esse bate-bola sobre sustentação oral virtual. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Quero cumprimentar todo o povo de Sinop, essa valorosa cidade de Mato Grosso. É uma cidade hoje referência em ensino,
E vocês duas são nossas colegas, além de advogadas, são docentes, e eu fico muito feliz e orgulhoso de poder participar. Eu, de fato, tenho experiência, isso o tempo me deu. Eu sempre gostei, sempre quis ser advogado, e exerço a advocacia já tem 34 anos. E tive o prazer de ser desembargador eleitoral substituto durante 2 anos, e continuei exercendo a advocacia, que é a minha grande paixão. E com o passar do tempo eu passei a fazer muita sustentação oral, isso já tem uns 20 anos. E eu costumo fazer muita sustentação oral ao longo do mês. E agora nós temos uma nova realidade, que é a sustentação oral telepresencial, que exige do advogado uma nova postura, um novo gestual, um novo comportamento. Eu não acredito de fato que isso seja permanente, mas vai durar um pouco de tempo e vai se manter, acredito, no futuro, junto com a sustentação oral presencial, que é o que a gente gosta, que é a nossa grande cachaça. Mas a gente tem que aprender a lidar com os novos instrumentos. Vocês mais jovens têm mais facilidade. Nós, advogados que conhecemos a realidade um pouco diferente, começamos a advocacia de uma forma um pouco diferente, enfrentamos ainda um pouco de dificuldade com relação a todo esse forma de exercício da advocacia, né? As mídias digitais nos colocam muitas dificuldades e nós temos que saber superá-las. Então, eu nunca tinha feito live, tenho feito live quase toda semana agora e estou aprendendo, estou sempre aprendendo. E estou aprendendo sempre também, Maiara e Cíntia, na sustentação oral, né? A gente não nasce sabendo, né? A gente vai trabalhando, vai burilando, e os romanos diziam que o poeta nasce pronto, né? Você nasce poeta, mas o orador se constrói, o orador se faz. E é isso que eu tento fazer e é isso que hoje eu tento ensinar para as pessoas. Eu estou montando meu curso, vai ser um curso de sustentação oral, vai se chamar Sem Medo da Tribuna, e eu vou fazer não só de forma virtual, mas também presencial. E junto com vocês, vou visitar Sinop e nós vamos fazer um curso juntos de sustentação oral aí em Sinop. O contrato já está assinado virtualmente e nacionalmente publicizado, entendeu? Tá certo, vamos só organizar. Vamos fazer sim. E fazer um convite para quem está aqui na live, gente. A gente sempre gosta de falar que, assim, eu sou uma pessoa que gosta de anotar também. E as lives, elas têm essa oportunidade da gente ter contato com uma pessoa que, se fosse no mundo físico, às vezes você teria que ir lá para um outro estado, um outro lugar, e essa barreira, ela é quebrada. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade como um momento de aprendizagem mesmo, um momento de networking, um momento para a gente crescer enquanto pessoa. Peguem papel e caneta, abre o bloco de nota, porque, olha, o doutor Eduardo já falou algo ali que já me marcou. O orador, ele se constrói. O poeta nasce pronto. O orador, ele se constrói. Então, às vezes, não é a sua realidade de vida, de onde você veio, o que você fez, que vai determinar onde você vai chegar. São as suas atitudes que você vai ter ao longo do caminho que vai determinar realmente quem você vai ser na ordem do dia. E eu queria, assim, falar algo que o doutor Eduardo falou sobre essa questão, né, de ter começado em uma outra época e esse momento. Eu acho muito importante, nós que somos mais jovens, na advocacia e até na idade, a gente tem uma linha entre o clássico e, vamos dizer, o moderno ou vanguardista, que se chama respeito. Então, a gente só consegue estar onde nós estamos hoje porque outras pessoas abriram caminho, outras pessoas tiveram a bravura de ver o direito com esse brilho no olhar, de se sentir essencial à justiça. Então, não adianta chegar hoje porque você entende de um software, de inteligência artificial, de algoritmo, e a gente pensar que é a bola da vez. Então, essa construção realmente do tradicional, do clássico, com o moderno, com um pouquinho de criatividade e outras coisas que a gente vai colocando nessa receita, que faz a gente ser um profissional tão único. Eu comecei a trabalhar no direito em 2006. Então, são quase 15 anos, né? Não era advogada, mas comecei em escritório de advocacia e comecei da maneira mais tradicional possível, que era que existia. Eu lembro que algumas coisas que hoje, assim, são super comum. Gente, não era assim e não é fácil mudar. A mudança, ela exige da gente comportamento e muitas vezes a mudança dói. E quando a gente está disposto a mudar, disposto a aprender, a gente está disposto a crescer. Então, é assim na vida, é assim na advocacia, é assim em casa, é assim em qualquer lugar. Eu já comecei essa live aprendendo já. Tô
E essas lives são uma grande oportunidade, é o que a gente sempre fala aqui no nosso Instagram. Quando a gente se propõe a fazer uma live, a gente se propõe em realmente ter um momento de aprendizado. Existem lives aqui no Instagram que são verdadeiras aulas de 1 hora que se o profissional, o colega advogado, o aluno que nos assiste, pode pegar uma bagagem, às vezes, de 10 anos em 1 hora. Então, o doutor Eduardo, assim, muito alegra o nosso coração por ter aceito o nosso convite, porque realmente a gente acompanha o seu trabalho. E eu já tive a oportunidade de ver outras lives suas, inclusive na semana em que eu fiz a minha primeira sustentação oral virtual, que foi na semana do dia 20 de março. A primeira semana de sustentação oral virtual aqui no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, eu já tive uma pautada. E foi uma experiência, assim, que não se falava muito, não se tinha muita gente falando como ia ser, porque ninguém sabia direito como ia ser. Ninguém sabia direito como ia ser o sistema, em que hora você ia entrar, como ia acontecer, sabe, o acompanhamento pelo YouTube, enfim. Então, eu falo, você que ainda não teve essa oportunidade, esse privilégio, pega papel e caneta. Que agora a aula começa e agora só termina a hora que o Instagram nos derrubar. Doutor Eduardo, para a gente começar, Obrigado, eu gostaria que Mayara. o doutor conversasse um pouquinho com a gente, assim, para aqueles... Eu sei que tem muitos colegas advogados assistindo, mas também existem alguns alunos. Só para a gente fazer, assim, a base da nossa construção da casa de hoje, doutor, começasse contando um pouquinho para a gente o que é o Instituto da Sustentação Oral, né? Aonde ele se dá, como ele acontece. E aí, assim, ó, as portas estão abertas e siga aí. A casa é sua. A casa é sua, fique à vontade realmente com a gente hoje. Obrigado, Mayara. Eu não espero que a gente consiga fazer 10 anos em 1 hora, mas vamos tentar fazer 1 ano em 1 hora. Se eu conseguir isso, eu já vou estar muito satisfeito. E a minha mensagem é sempre para a jovem advocacia, para os jovens advogados, vocês são o nosso futuro, é de vocês que a gente depende, e eu vou tentar passar alguma coisa a respeito disso, hein, da mensagem para a jovem advocacia, e falar de sustentação oral. A sustentação oral ela acontece nos tribunais superiores, em segunda e nas instâncias superiores, STJ e STF, e é a oportunidade que o advogado tem de exercitar a oralidade. É a oportunidade que você tem de subir na tribuna e de chamar atenção para os pontos mais importantes do processo para fazer com que aquele resultado que lhe foi favorável seja mantido ou aquele resultado que lhe foi desfavorável seja modificado a partir dos seus fundamentos. Então, isso é muito importante. É a chance que você tem de apresentar a sua versão dos fatos. Você já deve ter tido a oportunidade, antes de subir na tribuna, de distribuir memoriais. Então, quando o processo é distribuído, assim deve acontecer no Mato Grosso também, você já descobre quem é o relator do seu processo. Então, você já deve pautar e agendar a distribuição de memorial e descobrir na turma quem é que vai fazer a composição do quórum naquele julgamento, na data que você imagina que vai acontecer. Esse quórum ele pode ser variável de acordo com uma licença ou com as férias de um desembargador ou de outro. Você tem que ter um conhecimento profundo do regimento interno para saber quais são as oportunidades em que você pode subir a tribuna, e você tem que saber o tempo que você pode se desenvolver. De apelação civil, que é o mais comum, de apelação criminal também, você dispõe de 15 minutos. Nós estamos falando de... Uma pequena travadinha. Agora voltou. Voltou agora. Essa é uma das dificuldades que me aflige profundamente, é a internet. Eu tenho uma internet de boa qualidade e acabou de me deixar na mão. E eu fico pensando o que acontecer se a gente for fazer um julgamento, e a gente está em Brasília, vocês estão em Sinop, não são cidades pequenas, né? Mas nós temos advogados distribuídos pelo Brasil todo. Então eu acredito que essa realidade ela se mantenha durante um tempo, mas ela não pode ser única. E a opção de se fazer julgamento presencial, que é aquele onde a gente vai à tribuna e se manifesta oralmente na presença dos julgadores, ele deve ser compartilhado, ele deve acontecer de forma conjunta com os julgamentos telepresenciais. E o advogado vai escolher. Por que que vai escolher? Porque vai permitir que você, Mayara e Cíntia, façam a sustentação oral telepresencial aí de Sinop, num processo que vocês têm aqui. E eu vou poder fazer a mesma coisa aí no Mato Grosso. Agora, se tem um processo meu aqui e eu quero falar presencialmente, eu vou pedir que o julgamento ocorra de forma presencial. Porque você tem a chance de distribuir memoriais, era disso que a gente falava antes, você tem que se preparar antes da sustentação. A sustentação oral, Mayara, Cíntia,
é o encerramento de um processo dentro de um tribunal de justiça. Então, você vai encaminhar o processo por meio de memoriais, vai despachar com o assessor e com o desembargador, apontando quais são os pontos que são relevantes e que justificam a manutenção ou a reforma daquele julgado. E depois você vai se preparar, a partir daquela construção que você montou nos memoriais, para a sua sustentação oral. Basicamente, as sustentações são muito parecidas, mas elas têm diferenças bastante grandes. Eu já falei de uma, que é a possibilidade de você fazer a sustentação oral de fora do local onde está sediado o tribunal que você pretende fazer a sua sustentação oral. Mas alguns cuidados você tem que ter. O primeiro cuidado que você não precisa observar na sustentação telepresencial é com relação ao cenário. Né? Você tem que ter um cuidado que o cenário não distraia a atenção de quem está prestando atenção em você. Tem que ser um cenário fixo. Você tem que cuidar para ninguém passar atrás de você ou passar na sua frente ou chamar a sua atenção no momento em que você estivesse fazendo a sustentação oral. Esses detalhes a gente não tinha que ter. Esse cenário já vinha montado. Você colocava a beca e subia na tribuna. Outra coisa que você tem me chamado muita atenção, primeiro, é a extensão da internet. Né? Essa live pode estar sendo assistida em qualquer lugar do mundo. Então, você tem que tomar muito cuidado com a sua imagem. Desta feita, no julgamento telepresencial, Mayara e Cíntia, a gente tem que cuidar muito do rosto, que é o que mais aparece. Né? Então, eu tenho falado muito, acontece muito um batom que escorrega num dente. Isso acontece muito com vocês, mulheres, às vezes distraída, dirigindo, parando o carro, estacionando o carro, você vai retocar o batom e marca o dente e você não percebe. E você só vai perceber nisso quando você estiver ao vivo. Então, no almoço, você come alguma coisa, um feijão, e fica um pedaço de feijão no seu dente. Isso vai ser perceptível. E é isso que vai marcar. E é isso que vai vai tornar um vírus na internet. Viralizar na internet toda a prosopopeia que você montou, que vai marcar isso. Recentemente nós tivemos um procurador aí no Mato Grosso, salvo engano, que dormiu no julgamento. Não se sabe o que se decidiu, mas o nome desse procurador ficou conhecido Brasil afora pelo fato dele ter dormido. É claro que isso não podia ter acontecido, mas aconteceu. Então, a sua aparência, o seu rosto tem que ser muito valorizado. Você tem que ter muito cuidado com isso. Antes de eu entrar nessa live com vocês, eu tive o cuidado de me enxergar no vídeo para saber se estava tudo ok. Então você tem que cuidar do enquadramento, se você está aparecendo no vídeo de forma correta. Um outro detalhe que chama muita atenção é o fato de que você tem hoje, os olhos passam a ter um significado muito mais importante do que se tinha na tribuna. Na tribuna você usava os braços, você gesticulava. Porque aqui a gente pode até pensar em pedir para que você afaste um pouco a câmera. Mas ainda assim você perde o calor da emoção, você perde a possibilidade de mostrar e trabalhar com seus braços, que são fundamentais. Então você tem que trabalhar muito com o olho. Você tem que transmitir paixão pelo que você está dizendo. Tanto num processo quanto no outro, Mayara e Cíntia, vocês sabem a necessidade de que a gente conheça o processo profundamente. E de que você acredite naquilo. Eu já falei em outras oportunidades, mas nós somos o primeiro juiz da causa. Então a gente faz uma avaliação do direito, tão logo a gente é contratado. Ou antes da gente ser contratado, a gente faz uma avaliação do direito para saber se aquele direito é plausível de ser discutido nos tribunais. Se você se convence daquilo, você tem que transmitir essa segurança e essa convicção para quem vai julgar. Então, isso já aconteceu ao longo de todo o processo, durante a instrução processual em primeira instância, e você tem que levar isso para a segunda instância. Porque, ao contrário de quem julga, Mayara e Cíntia, os julgadores eles não acompanharam a instrução processual. Eles vão examinar o processo frio. Eles vão examinar hoje um processo digital. Antigamente você tinha um processo de folhas, mas ainda assim era muito difícil, porque você não tinha noção de quem colheu o depoimento. Então você tem que, como testemunha do processo instruído em primeiro grau, você tem que trazer isso para a tribuna. E você tem que trazer isso com muita paixão, com muita convicção. Porque a gente não pode admitir que você consiga fazer com que as pessoas acreditem em você se nem mesmo você acredita naquilo que você está dizendo. E você tem que demonstrar de uma forma muito viva. Você tem que mostrar isso com seus olhos, com vivacidade, com paixão.
Se você não trouxer para a tribuna paixão com aquilo que você está vivendo, você não vai conseguir fazer uma sustentação oral decente. Então, hoje a gente tem percebido a sustentação telepresencial permitiu que muito mais advogado subisse à tribuna de forma virtual. E tem se feito da seguinte forma, os nossos colegas têm lido. Está errado? Não, não está errado. Só que eu acho que não vale a pena você fazer desta forma. Ensaie, sim, treine exaustivamente. Você já conhece o processo. O que você tem que fazer agora é vender o seu peixe, é contar aquela história. Eu não sou adepto, Maiara e Cíntia, de que você da tribuna você dê aula, você queira ensinar direito. O seu público são desembargadores, que bem provavelmente, quase com absoluta certeza, conhecem muito mais do direito do que você jamais imaginou que pudesse pensar em saber. Então não queira ensinar direito da tribuna, até porque vai parecer muito arrogante e prepotente da sua parte. Então é importante que você contextualize os fatos e passe para eles a sua versão do que de fato aconteceu, para que você consiga ser ouvido e para que eles consigam se convencer. Porque você pode até não mudar todos os votos, mas se você conseguir fazer com que as coisas sejam feitas de tal forma, com tal convicção, você vai sim conseguir plantar na cabeça de um deles uma semente de dúvida, que fará com que ele acabe por te pedir vista para examinar os autos melhor. E se ele fizer isso, você vai ter a oportunidade, primeiro, porque o julgamento não se encerra. Então, muito embora, vamos admitir, Maiara e Cíntia, que os 2 votos já tenham sido proferidos. Isso é uma das dificuldades que eu tenho reclamado muito, o código não previu, e eles dizem que o código é nosso, eu digo que não, dizem que o código é dos advogados só por conta dos honorários, isso é uma grande balela. Advogado não vive de sucumbência, nunca viveu. Isso é uma grande besteira, essa paternidade não é minha, não é nossa da advocacia. Mas uma das faltas que eu sinto no código é com relação à possibilidade de disponibilização dos votos já proferidos. Porque quando se pede vista, você pede para que se disponibilizem os votos e eles não disponibilizam para vocês ao argumento de que o julgamento não se encerrou. Ora, justamente porque o julgamento não se encerrou, que os votos podem ser disponibilizados. Primeiro, porque ele é público. Então, ele pode disponibilizar. E por que isso é importante? Porque aquele pedido de vista, ele vai poder ser trabalhado ou com os 2 votos que foram favoráveis, ou com um dos votos que ele foi favorável. E você tem que saber as razões de decidir daquele voto, para bem provavelmente, pode até ser que você tenha assistido o julgamento do voto, mas você não vai conseguir lembrar do voto. Acho que travou de novo. Travou de novo. A gente está ouvindo, imagem, só que a imagem deu uma travadinha. Mas estamos te ouvindo. Isso, voltou. Instagram e internet, não faz Ainda isso bem, com a gente não, e eu porque o não assunto tá bom demais. E eu não falei nenhuma bobagem, nenhum palavrão, né? Outro dia o ministro do TST falou um sonoro palavrão que repercute, né? Então, a gente pede que os votos sejam disponibilizados, você já deve ter tentado fazer isso, e os desembargadores não disponibilizam os votos. Muito embora o julgamento seja público e ele tenha a opção de modificar. Por que ele tem a opção de modificar? Porque o julgamento não se encerrou. E se o julgamento não se encerrou, ele pode modificar a posição dele, tranquilamente. Não há nem ouro nisso. Ele pode refluir da sua posição original e avançar no entendimento e acompanhar o voto eventualmente divergente do vogal que pediu vista. Então, na sustentação oral, que você tem a oportunidade de mostrar que o seu processo é igual a todos os outros, mas é diferente, porque ele é seu processo. E não é você que está na tribuna, não é você, Maiara, não é você, Cíntia, que tem que chamar a atenção porque você é mais bonita, porque seu cabelo está penteado desse ou daquela forma. Não é isso. O que tem que chamar a atenção é o seu cliente. É o direito do seu cliente. É isso que tem que chamar a atenção. Então você tem que cuidar. Agora, por que eu falei do cenário? Porque o cenário não tem que chamar a atenção. O que tem que chamar a atenção é o que você fala, é o conteúdo. É você que tem que chamar a atenção para aquilo que interessa. Então, se você coloca... Outro dia tinha um tubarão num julgamento no STJ, um neto de um dos ministros mexeu na tela do computador e deixou um tubarão por trás do ministro. Então, enquanto ele estava na sessão, tinha um tubarão andando atrás. A imagem de um tubarão. Isso chamou mais atenção
do que toda a lucidez e perspicácia daquele ministro, que é um excelente ministro, não interessa dizer o nome. Mas é isso, o cenário é fundamental, passou a ser fundamental. A gente tem que tomar muito cuidado. Afastar a filmadora, afastar o celular é importante. A gente faz live no Instagram com o celular, isso fica um pouco difícil, mas a linguagem corporal não pode mais ser exercitada aqui. Isso é muito importante. Então a gente tem que usar os olhos, a expressão, tem que trabalhar muito a voz, a entonação, a disposição. O quanto eu acredito nisso a partir da tonalidade, da entonação, da altura. Então eu posso trabalhar mais ou menos a altura de acordo com o melhor ou menor argumento. Eu posso chamar mais a atenção dos julgadores a partir de um argumento que eu acredito. Falando um pouco mais alto, num tom mais alto. E é possível fazer tudo isso de Não forma só, muito respeitosa, né? É possível fazer isso de maneira muito respeitosa. Eu percebo que nessa questão do cenário, assistindo realmente, já participando de algumas sustentações orais, mas assistindo justamente naquela que eu vou fazer, então assim, né? Agora é virtual, é o seguinte, vai fazendo e tal, vamos assistir lá como que eles estão fazendo, como está sendo o andamento. Você percebe também, às vezes, que por parte dos advogados, não tem um certo preparo nesse conjunto do que precisa ter. E eu não digo na questão da liturgia, mas eu digo em respeito do ato, da solenidade que o ato é. E às vezes isso também, a forma com que a pessoa chega, como ela se porta, como ela vai cumprimentar realmente ali os desembargadores, mostra que isso, tipo assim, que isso é mais uma coisa. É a mesma coisa eu falar, gente, eu tô feliz. Outra coisa eu falar, gente, eu estou feliz. Então, é um exercício e é um treino. A gente percebe que realmente é um treino. Por exemplo, quando a gente tem algo bem importante, há uma sustentação, ou até o curso. Quando sempre eu e a Mayara, a gente vai dar um curso. A gente repassa o nosso curso inteiro antes. É claro que no dia, tomada pela emoção, algumas coisas que acontecem, algumas coisas fluem de uma maneira diferente, porque nós somos seres emocionais. Então, você não vai embalada a vácuo e vai falar do A ao B que você ensaiou. Então, algumas coisas acabam, mas isso é da nossa natureza humana. Mas o que a gente percebe realmente é que, assim, vou fazer. Trouxe uma outra possibilidade. Teve um cliente que eu fiz sustentação oral e que ele não poderia pagar o meu deslocamento para ir no tribunal. É um processo que eu acredito, nesse caso, teria que pagar e depois, né, tentar e ver uma outra forma. E isso são vamos dizer assim, as benesses que nós temos dessa modalidade. E eu também penso que isso deve ser uma possibilidade, mas não uma imposição. Nós já fizemos visita guiada no tribunal algumas vezes e quando a gente leva os alunos para assistir a sustentação oral, é visível, aqueles que já têm a veia da advocacia, eles saem de lá com o olho, assim, o coração palpitando e eu quero ser advogado, é isso que eu quero para minha vida. E quando termina o julgamento no meio, eles ficam assim, professora, e agora? E vai mudar o voto, o que vai acontecer? E eu, calma, menino, que depois a gente vê a gente assiste, a gente vê o que foi decidido. A gente não pode perder essa emoção do presencial, né? Porque a gente sabe que a linguagem corporal, que as expressões faciais, que tudo isso faz toda a diferença. Né? E quem já teve a oportunidade de fazer uma sustentação oral no Tribunal de Justiça presencialmente e fez agora virtualmente, entende muito a diferença dessas duas modalidades. Então, eu entendo que é uma grande possibilidade, principalmente para quem às vezes mora no interior, em caso de clientes hipossuficientes, te abre portas, e é por isso que os números aumentaram muito das sustentações nesse período? Sim. Mas, de verdade, a sustentação oral presencial, essa é que deve ser a nossa regra, essa que deve ser a menina dos nossos olhos. É nesse momento em que toda a emoção, que às vezes de uma internet que falha, às vezes de um áudio que não chega junto com o vídeo, às vezes, né, o próprio aparato, né, de estrutura não passa o quanto uma sustentação oral presencial passa, né? E aí você percebe que o doutor Eduardo, quantos anos de estrada, quantos anos de experiência. Ele falou algo aqui que é o que às vezes a gente fala para os nossos alunos e a compreensão às vezes parece que não é a mesma. Ele falou de uma palavrinha chamada treino. Treino. Com 30 anos de estrada em tribunais superiores, em sustentação oral. Treino. Sabe? Então, às vezes a gente fala assim, olha, não é porque às vezes você fez a inicial há 2, 3, 4, 5 anos atrás,
Não é porque você fez todas as peças do processo, que você instruiu, que vai chegar no momento da sustentação oral e você vai confiar na sua mente. Que você vai confiar que você tem todos os detalhes, todas as nuances do processo na sua cabeça. Então, existe algo que nós precisamos ter a responsabilidade sobre os nossos atos da advocacia e precisamos treinar. Então, é aquela preparação que ninguém vê. Aquele momento que você vai preparar o seu voto, e eu sempre costumo falar para os nossos alunos, você deve preparar da forma que você vai falar. Não adianta você colocar um juridiquês no papel, no Word, a hora que você está digitando, sendo que você sabe que na hora você não vai desenvolver esse linguajar, ele não lhe é peculiar, não está intrínseco a você, não faz parte do seu discurso. Então você deve falar de uma forma clara, objetiva, né, concisa, mas que passe toda a emoção, né? Então, doutor, não faz isso não. O coração chega a pau aqui. Doutor Eduardo anotar algo não, doutor, faz isso não. Eu estou anotando, Mayara, porque são 3 pontos que vocês falaram que eu acho que a gente tem que trabalhar. Primeiro, respeito. Cíntia falou em respeito, não é só pelo cliente, né? É pela corte. Cuidado de antes de fazer essa live com vocês, por respeito. Respeito a quem vai assistir, por respeito a vocês, por respeito a mim, de me olhar no espelho, de pentear o cabelo, de me apresentar de forma adequada. E respeito a gente deve ter na vida toda, não é só na tribuna. E isso tem a ver com o que Mayara nos disse há pouquinho. Naturalidade. Não adianta você ser um sujeito grosseiro o tempo todo, com todo mundo, e na tribuna você ser um gentleman inglês. Não consegue, não passa naturalidade. Não queira inventar uma persona que não existe. Seja você mesmo. Naturalidade. Isso é fundamental. Respeito, naturalidade. A outra coisa que eu anotei, Cíntia falou há pouquinho, não sei se foi Cíntia ou se foi Mayara, mas uma das coisas que pode nos atrapalhar muito é a arrogância, a prepotência. É a gente achar que já ganhou. É a gente estar muito tranquilo, aí você sobe na tribuna, tranquilo, faz uma sustentação bem blasé, bem tranquila, e você é surpreendido por um voto contrário que te derruba por completo. E aí você fala, puxa vida, se eu tivesse me empenhado um pouco mais, se eu tivesse ido com mais sede ao pote, será que eu não teria conseguido convencê-lo do contrário? Então, eu fui arrogante, eu fui prepotente, achando que estava tudo bem, que essa partida já estava ganha, eu vou aqui só porque eu combinei no contrato que eu tinha que fazer a sustentação oral, mas isso é bobagem. Nunca faça isso. Suba sempre na tribuna com muita garra, com muita disposição, disposto a brigar, a virar o jogo. Nunca entre achando que está ganho, porque você pode ser surpreendido e pode ser muito desagradável. Surpresa não pode acontecer para quem sobe na tribuna. Você tem que conhecer o processo profundamente. Eu sou muito contratado para fazer sustentação oral e acompanhar processo só em segunda instância. Então eu tenho que pegar todo o processo desde o início. E eu tenho que conhecê-lo profundamente para não ser surpreendido. Eu tenho que saber o que aconteceu no curso do processo para que as coisas possam se desenrolar no curso da sustentação de uma forma muito tranquila. Eu não posso ser surpreendido por uma informação a respeito de uma perícia que eu nem cheguei a examinar. Então, conhecer o processo é fundamental, tanto na sustentação oral presencial quanto na telepresencial. Aumentou o número, sim. E mais advogados e mais colegas nossos, a Cristiane está perguntando, está perguntando fazer uma sustentação oral em causa própria. Eu sempre digo, meninas, e vou chamar vocês de meninas, por favor, me perdoe. São professoras. São minhas amigas professoras. Mas a gente diz que quem advoga em causa própria tem um idiota como cliente. O problema é a emoção, né? É de você se emocionar. Então, eu nunca acho que você deve fazer advocacia em causa própria. Você deve sempre chamar um profissional, um colega, que vai agir de forma profissional e não de forma amadora e emocional. Porque você pode se perder e cometer um deslize, cometer uma indelicadeza. Porque o respeito que a Cíntia falou é o respeito que a gente tem que ter com relação às regras da corte. Eu comentei recentemente, isso foi fato que todo mundo tomou conhecimento, uma colega nossa com bastante tempo de estrada chamou um ministro de você. Isso numa sustentação no STF.
E no STF, no STJ, é bom que se fale, a gente não discute fatos, a gente discute direito. Então, exigem muito mais conhecimento, mas todos haverão de ter essa oportunidade, inclusive agora no julgamento telepresencial. Mas ela na tribuna, ela chamou um ministro de você, e o ministro se aborreceu profundamente e ela sofreu uma reprimenda. Isso ficou muito complicado para ela, porque ela perdeu um pouco o rumo da história. Então, a gente conhecer o cenário do qual você vai participar, saber quem são os atores que vão participar desse processo é muito importante. Você assistir alguns julgamentos antes, participar, sentar e assistir. Agora, você pode fazer isso pelo YouTube, mas acompanhe. Procure saber qual é a posição do relator, qual é a posição da turma, como é que votaram naquela mesma matéria o desembargador vogal e o desembargador vogal, o primeiro e o segundo vogal. O que eles entendem a respeito daquilo? Não se constranja se o entendimento deles for diferente, porque pode avançar, pode evoluir. E não pense você que não citando o precedente, Mayara, eles vão esquecer, eles sabem que já julgaram diferente. Então é importante, Cíntia, que você fale no precedente e o enfrente. Diz, olha, nesse caso aqui, Vossa Excelência entendeu dessa forma, mas nesse caso, a matéria fática submetida à apreciação de Vossa Excelência tinha uma peculiaridade, que nesse aqui não tem. Então, no caso que hoje a gente sustenta, desembargador fulano de tal, e há pouquinho eu chamei você de meninas, e não é uma técnica que a gente deve usar em tribuna. Eu volto a falar, quando eu falo Cíntia, Cíntia presta mais atenção. Eu falo Mayara, Mayara presta mais atenção. Então, desembargador Roberto, fulano de tal, desembargador João, Vossa Excelência julgou assim e assim, mas nesse caso é diferente. Mas a gente tem que fazer isso de forma respeitosa. A gente tem que agora tomar muito cuidado com movimentos repetitivos, que a gente tinha cuidado. A gente tem muitos defeitos de linguagem, e eu vivo me policiando. Mas o entendeu e né são muito comuns, e a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Então, com o julgamento virtual, ou telepresencial, virtual não, telepresencial, você pode fazer uma gravação da sua sustentação, se ouvir e se criticar. E depois você pode ouvir a sua sustentação antes, deitado na cama, escute, coloque para ouvir e durma depois, mas durma com aquilo que você falou. Preste atenção se você não está cometendo nenhum vício de linguagem. Preste atenção nos seus movimentos, se não tem muito movimento repetido com relação à sua postura. Se você está numa cadeira giratória, se você fica girando de um lado para outro. Você não pode chamar atenção para aquilo que não é interessante. Você só pode chamar atenção para aquilo que é fundamental, que é o conteúdo. É aquilo que você tem que dizer. Então, isso é fundamental, isso é muito importante. Esses cuidados a gente tem que tomar. Uma outra coisa que eu sempre falo, Cíntia e Mayara, é disposição, é ânimo, é energia, é amor, é paixão. Você tem que ter paixão ao subir na tribuna. Não faça uma sustentação simples e monocórdica, no mesmo tom. Mostre que você tem amor à causa. Mostre respeito, que a Cíntia falou, pelo seu cliente. Procure fazer com que a justiça prevaleça de forma definitiva e bastante clara e que o seu direito seja reconhecido como o melhor naquela contenda. Faça isso com bastante disposição, faça isso com muita energia. A gente agora, Mayara e Cíntia, vai ter que investir em novas tecnologias. Então a gente precisa ter um suporte para o telefone, a gente precisa ter uma luz adequada, a gente precisa escolher um local adequado. Você não pode escolher fazer sua sustentação oral ao lado de um local que eventualmente esteja em obra. Ou sem avisar sua família, os seus filhos ou seus netos, de que você não pode ser interrompido. Sob pena de, no curso de uma sustentação, entra sua filha ou sua neta pedindo uma orientação qualquer para você. Então você tem que tomar esses cuidados. Coisa que não acontecia antes. Agora você tem, tranque o quarto, tranque o escritório, para evitar que isso aconteça. Cuide o cenário. Perceba se não existe nenhum ruído que pode lhe atrapalhar, se não tem uma obra, se não tem muito carro passando, se não tem uma passeata. Preste atenção nessas coisas. Né? Tem que eliminar esses ruídos para que você não sofra nenhum descompasso naquilo que você quer apresentar. Talvez o uso desse fone é muito bom. Né? Talvez um microfone de lapela seja importante que a gente use também. A gente tem que pensar nessas coisas todas.
e conhecer e saber como funcionam esses recursos. Você tem que estar por dentro do funcionamento disso tudo para nunca ser surpreendido. Isso é que é fundamental. Então você tem que tomar muito cuidado. Diga, por favor. A doutora Laura, Essa é aqui uma da nossa pergunta comarca, fez uma interessante. pergunta bem interessante. Eu acho que talvez consiga clarear muito dessas dicas através dessa Me pergunta. diga, Ela eu não disse assim, consegui doutor, ler. quando você Oi, pede Laura. A na inicial, o juiz julga B, como dizer na sustentação que o magistrado de piso estava equivocado sobre os pedidos? Respeitosamente, mas sem parecer prepotente. Você pede A, o juiz julgou B. Não é difícil. Respeito é tudo. Respeito e elegância, né? E isso acontece na nossa vida. Você e Cíntia já se desentenderam. Vocês são parceiras. Mas você pode ser grosseira ou você pode optar, Cíntia, eu acho que dessa vez você podia ter falado um pouquinho diferente. Eu acho que o tom que você usou não foi o mais adequado, Cíntia. E a Cíntia vai te ouvir. Agora, se você chegar, Cíntia, não faz mais isso, Né? Cíntia, eu não aguento mais você. Falar, Cíntia, eu não aguento mais você, Mayara. Tá você surtando de novo. Então, o que se faz, Laura? Primeiro, eu pessoalmente não gosto de juízo de piso. E nós temos um desembargador aqui, que é meu amigo, que reprime esse tipo de manifestação. Porque se ele é de piso, é porque nós estamos por sobre ele. Então, eu sou de contrapiso, ele, desembargador, falando, né? Então, é um juiz mais baixo. Na verdade, é besteira. Mas se o tribunal não gosta, não use. Eu prefiro não usar. Então, a gente fala juízo monocrático, juízo de primeira instância, ilustre prolator da sentença, em que pese sua reconhecida capacidade e festejada intelectualidade no meio jurídico, desta feita, ao contrário do que costuma acontecer em todos os seus julgados, obrou mal. Eu exatamente disse a mesma coisa que Laura queria que eu dissesse, chamei ele, disse que o julgado dele, porque na verdade eu não estou brigando com o juízo, eu estou brigando com o julgado. O julgado dele não é adequado e não faz justiça à inteligência e à sua capacidade. Tem um desembargador, meu amigo, que virou meu amigo a partir de uma sentença em que eu perdi o processo. Ele disse, Eduardo, você foi tão elegante em atacar a minha sentença que eu passei a te admirar, gostei da forma como você atacou a sentença. Eu não tenho que atacar a pessoa. Então, essa dialética que nos mantém vivos. O fato de ele ter entendido diferente de você, Laura, não quer dizer que ele esteja certo ou errado. Ele tem um ponto de vista diferente, ou talvez ele não tenha compreendido as coisas. O que a gente tem que entender também é que os nossos magistrados são submetidos a uma carga de processo muito grande. E às vezes alguma coisa passa desapercebida. Isso pode acontecer? Pode. Nós também falhamos. Juízes também falham. Homens falham. Isso pode acontecer. Então a gente tem que fazer isso, olha, com todo respeito, data máxima vênia, são expressões que nós usamos rotineiramente, né? Dessa feita, o ilustre magistrado a quem eu aqui rendo as minhas melhores homenagens, porque é um dos melhores e mais brilhantes juízes que integra a nossa Corte de Justiça, ao contrário do que costuma acontecer, não julgou dessa forma, da forma mais correta. Por isso eu venho à tribuna para mostrar pequenos equívocos que justificam sua reforma. Você elogia o juiz, você consegue o acolhimento da corte, porque você não vai conseguir nada, Cíntia, Mayara, brigando com ninguém. Trate todo mundo bem. Não brigue com o juiz. Não brigue, a não ser que seja uma coisa pessoal, como outro dia uma colega nossa, Cristiane, perguntou. Se for uma coisa pessoal, você pode acabar brigando. Mas para que você vai brigar? Qual é o seu objetivo quando você sobe na tribuna? Não é defender seu cliente? Quando você briga, quem está brigando não é só seu cliente, não. É você que está brigando. E você consegue o inimigo e antipatia. Você não pode ter antipatia. O processo de sustentação oral é um processo de sedução. Você tem que seduzir os julgadores com relação àquilo que você está apresentando. Se você começar falando mal dele, da cidade dele, do time de futebol dele, da roupa que ele veste, ele vai ter alguma simpatia em te ouvir? Nós somos humanos, eles também são. Então a gente tem que pensar, a gente fala assim, não, a roupa não é importante. Mayara, Cíntia, a gente julga as pessoas pela roupa sim. Ou não julga? Claro Até que sim. tempero, né? Pode não ser correto. Nós falamos de inúmeras maneiras. Então, o nosso comportamento, as nossas palavras, o que a gente veste, o que a gente usa, faz parte Pode do não ser conjunto, correto. né? Não vou fazer nenhuma... pode não ser o mais correto, mas a gente julga. Não tem jeito. Isso serve para a jovem advocacia. Não pense você que uma roupa diferente,
uma apresentação diferente do cabelo, um coque, um rabo de cavalo, que isso vai ser bacana. Não vai ser. A corte é conservadora. Não vai ser. E aí vale muito essa dica formal. Essa dica que o doutor Eduardo está falando, gente, vale muito a pena, porque assim, mas eu gosto de usar estampas, eu gosto de usar roupas mais extravagantes, transparentes, enfim. Nós estamos falando que você é o que menos deve aparecer no momento. Né? O que tem que aparecer são as razões, os fundamentos. Então, não é o momento. Então, vale a pena, gente, lembrar da sobriedade e descrição da nossa profissão, do ato em si. Então, saber um pouquinho de colorimetria. Não dá para ir com rosa chiclete no dia da sustentação oral. Não dá para ir com verde, não dá para ir com vermelho, não dá. Então, nós precisamos resgatar essa sobriedade para que no momento da sustentação, o que prevaleça é a sua oratória e a sua argumentação, e não o conjunto de quem fala. A dica até de se referir ao juiz monocrático que proferiu a decisão, a sentença, eu acredito que vale para os colegas também, porque é muito comum quando a gente está numa sustentação oral ou assistindo uma, que você vê que às vezes o advogado, ele leva realmente para o lado pessoal. A gente precisa comprar a verdade do nosso cliente, mas até um momento. Verdade real, e você precisa acreditar naquilo. E eu acho que assim, a gente precisa ser muito coerente em realmente comprar algo ali que você está acreditando. Eu vou fazer a defesa, eu vou fazer isso, mas você tem que sentir algo naquilo, porque senão não faz sentido. E aí, às vezes, vê que realmente toda essa questão da sustentação e até as peças que estão no processo na verdade, uma briga. Se você não tomar cuidado, respinga sangue em você, porque de tantas palavras, assim, que de baixo calão mesmo, falta de respeito. Nós já temos tantas situações para lidar no nosso dia a dia, conflitos internos e com tantas coisas. A gente precisa ver no outro realmente um colega. Ele está numa posição diferente da minha, mas ele é importante para que eu também tenha a minha atuação. Eu acho que isso é uma questão de maturidade. Maturidade, a gente aprende isso com a vida, a gente aprende com o tempo, uns aprendem com o exemplo, outros aprendem apanhando e perdendo. Então, a gente já passou por algumas situações. Eu lembro uma das primeiras audiências que eu fui fazer, um advogado bem já, né, cabelo, as cãs aparecendo, e eu lá, né, uma das primeiras audiências, e o advogado, tipo assim, como se eu não estivesse na sala, e se referiu ao meu cliente. Eu falei assim, doutor, com todo respeito, falei assim, eu gostaria que o senhor não se dirigisse ao meu cliente, o senhor pode conversar com o teu cliente, eu converso com o meu, e assim a gente conduz a audiência, tudo bem? E não quando precisa erguer a voz também, às vezes a gente está no calor ali da emoção, tem que tomar muito cuidado, e às vezes acaba acontecendo, mas hoje eu me policio muito mais. Algo que fez muita diferença para mim, na minha advocacia, foi um curso de mediação. Maiara também fez, meu esposo que acabou de entrar aqui fez, e mais duas colegas, uma que já fez uma live com a gente de sustentação oral, fizemos, que foi um curso de mediação judicial. Eu era uma advogada um pouquinho diferente do que eu sou hoje, eu era mais da briga. E depois que eu fiz o curso de mediação, foi um divisor de águas na minha vida e veio uma maturidade que eu realmente não tinha, mesmo ali com alguns anos já trabalhando com isso. Então hoje algumas coisas eu vejo assim, eu falo assim, o problema não tá comigo, o problema tá com a pessoa. Então o que vai influenciar é como eu respondo e não como ela tá agindo comigo. Então deixa pra lá. Então é o dia um dia após o outro. Nunca brigue com ninguém no Poder Judiciário. Não tem porquê. E responda toda grosseria com cordialidade. A melhor forma de combater a grosseria e a rispidez é com cordialidade. Você consegue deixar a pessoa completamente constrangida se você responder uma grosseria com educação, com cordialidade. Isso não vale só para o Ministério Público e para a magistratura, serve para os nossos colegas. E os nossos colegas estão ali igualzinho a nós, ô Cíntia. Então a gente tem que sim, se ele não sabe o papel dele, ele confunde o papel dele e agride quem vai fazer a sustentação oral, como se fôssemos nós os responsáveis pelo aquele direito exposto ali naquela oportunidade, ele está muito equivocado. E aí você pode ter a oportunidade, primeiro, de pedir que ele se comporte, se você já falou, você pode pedir que se repreenda o colega para que ele tenha um comportamento adequado. Mas você pode, se falar depois dele, você pode ser muito gentil. E você pode dizer, olha, na verdade, doutor,
muito embora o senhor esteja tomado por profunda emoção, justificável pela absoluta falta de direito, porque tenho certeza que uma Ai, pessoa... amei, gente, anota essa frase. Anotem, gente, leve isso para a vida, porque pensa com classe, você vai dizer, olha, doutor, com todo respeito, eu compreendo esse seu momento, a sua fala, a sua posição nesse momento, né? Isso. Então, isso é uma forma de Eu você não responder poderia... com elegância, respeito, né? Eu não poderia esperar diferente postura, muito embora lhe conheça e reconheça em Vossa Excelência um dos mais nobres e dignos colegas de atuação no nosso foro. Por isso, acredito que tão somente a ausência de direito é que tenha motivado tamanha falta de educação de sua parte, que não costuma acontecer no exercício da sua advocacia. Mas, de antemão, quero dizer que não me incomoda, porque tenho certeza que isso foi fruto da falta de argumentos sérios e convincentes que possam justificar a reforma ou modificação da sentença. E você deu uma bela resposta, desarmou, o cara não tem o que dizer para você, e você se saiu bem. Né? Então, tome cuidado com isso, nunca brigue, você não ganha nada com isso. Você deve brigar, sim, pelas causas corporativas, pela defesa das prerrogativas, pelo exercício da profissão do advogado, pela valorização da advocacia. Essas causas devem se brigar. Agora, a gente não deve brigar no processo. No processo, não. Essa história é outra. A gente deve brigar, e eu brigo muito pelas prerrogativas, brigo pelo exercício profissional, me incomoda muito o fato de que, pelos julgamentos telepresenciais, a gente não consiga fazer entrega de memorial. Os desembargadores têm criado constrangimento com relação a isso. Nem todos conseguem, são poucos os que concordam em atender os advogados por meio de videoconferência. E se antes já era difícil, agora muito mais. Mas você estando presente, pelo menos você sentava, eu já fiz isso, já esperei por 3 ou 4 horas para ser atendido. E acabei sendo, porque venci no cansaço. E na audiência telepresencial, basta ele dizer que não quer te atender, e ele não vai te atender, você não vai ter acesso. Então, afasta-se a advocacia. Então, você tem o exame frio do processo, sem a participação da emoção do advogado, que é o que viveu o processo desde os primeiros dias e que sabe as dores do seu cliente. Porque a advocacia, ela é o que faz a interface da sociedade civil com o poder judiciário. E não pense você que nosso país carece só de saúde, educação, segurança, agora essa crise sanitária horrorosa. Nosso país também tem sede de justiça. A nossa população precisa e clama por justiça. Nós temos que ter um poder judiciário forte, independente, livre e soberano. E isso começa com a advocacia. A advocacia que tem que garantir isso. A advocacia tem que brigar por isso constantemente. Para isso, a gente precisa ter uma advocacia séria, combativa e unida, de norte a sul. Nós temos que brigar por isso. É nós que fazemos um poder judiciário justo, sério e competente. Nós temos que brigar por isso incessantemente. Então, esse é o objetivo. É isso que eu penso, é isso que eu acredito. Tem um outro detalhe com relação ao julgamento virtual. A gente já falou, mas acho que é importante que a gente reprise. Foi Maera que disse, é naturalidade. Você está falando ao contrário de quando a gente faz na tribuna, Cíntia, que a gente olha e eu chamo, fala, desembargador fulano, Vossa Excelência julgou assim. Aqui não, né? Aqui a gente tem que usar de outros instrumentos. Então, a gente tem que saber olhar para a câmera. Porque a gente tem que criar como se a gente estivesse falando com um amigo nosso. Como eu estou conversando com vocês aqui hoje. Eu tenho que ter naturalidade. Eu tenho que ser espontâneo. Porque se eu falar olhando para qualquer outro lugar, eu perco aquilo que é hoje o mais importante, que é a expressão dos olhos. Então, eu já não tenho mãos, eu já não tenho a altura, eu não tenho a emoção, eu não tenho a paixão. Se me tirarem os olhos, eu não vou conseguir fazer mais nada. Então, saiba olhar para a câmera e haja conversando como se você estivesse conversando com um amigo. Converse com um amigo, tente convencê-lo. Você tem uma posição num sentido, seu amigo tem outra, tente convencê-lo em sentido contrário. E converse com ele. É isso que você vai fazer da tribuna. E você vai chamar a atenção dos pontos mais importantes, modulando sua voz, sua entonação e a intensidade. Chamando a atenção para aquilo que é mais importante. Estruture sua sustentação, apresente os fatos, diga qual é seu objetivo.
se você quiser, nomínios, o representante do Ministério Público, os servidores e todos os colegas advogados que nos assistem. Isso é importante por 2 motivos. Primeiro, por uma questão de educação e respeito. E segundo, para você poder respirar e beber um copo d'água. Beber um copo d'água também é importante. Eu estava falando num tom. Depois que eu bebi o copo d'água, eu falei em outro tom. E eu fiz uma pequena pausa. Eu posso até demorar mais nessa pausa. Eu posso parar um pouco, respirar e aí começar. Eu senti o ambiente, cumprimentei todo mundo. O que me traz à tribuna? Por que eu estou aqui hoje? O que eu estou fazendo? O que justifica a minha presença nessa tribuna? É essa sentença. Houve uma vez em que eu comecei assim, e é uma juíza desembargadora, eu conheci ela juíza, acabou sendo minha cliente, hoje é minha cliente, e é ministra do STJ. E eu disse da tribuna que desde 2015 eu esperava a oportunidade de subir à tribuna. E, na verdade, é porque a sentença tinha me causado um mal-estar tão grande que desde que ela tinha sido proferida que eu estava com aquilo travado na garganta. Era isso que eu queria dizer. E eu fui interrompido, ela era presidente da turma, e ela disse, mas o senhor não tem o direito de falar isso, porque o processo ficou comigo só 2 meses. E nós somos muito rápidos e ágeis para apreciar o processo. E aí eu pude esclarecer. Eu falei, Vossa Excelência tem toda a razão, eu queria até lhe cumprimentar pela presteza e agilidade, mas, na verdade, desde que a sentença foi proferida, que esse grito está trancado na minha garganta. E hoje eu posso aqui dizer para Vossa Excelência que eu quero que se faça justiça e que se reforme essa sentença. Então, eu tenho que justificar a minha presença na tribuna e fazer isso com muita paixão, com muito amor. Advogado não nasce como um poeta, advogado se constrói. Então, essas dicas de sustentação oral telepresencial são muito importantes. Mas eu queria também falar da jovem advocacia, e a gente falou de algumas coisas e falou de algumas dicas que a gente tem que seguir na nossa vida. Educação e respeito é uma delas. Outra coisa que a gente falou que é importante para todos, nunca brigue, você não vai estar conseguindo nada com isso, a não ser nas suas demandas pessoais, né? Mas você brigar por conta de processo com seus colegas advogados, isso não vai te levar a nada. Eu queria falar também, e vocês vão me permitir, vocês são docentes, uma outra coisa que me chama muito a atenção, a gente falou de vestimenta, mas outra coisa que chama a atenção é o português. É importantíssimo que o advogado saiba falar, que tenha um português impecável. Isso chama atenção, num sentido ou no outro. Né? Se você não souber se comportar, se você não souber se vestir e se você não souber falar, isso vai chamar atenção. Agora, se você souber falar de forma correta, se você souber usar as expressões de forma correta, se você souber tratar as pessoas de forma correta, isso chama atenção. Então, você tem que ter um português impecável. E como é que você faz isso? Leia muito. Leia tudo. Leia a bula. Sabe? Não leia só nossos livros técnicos, mas leia Machado de Assis, leia Ariano Suassuna, leia Guimarães Rosa, leia José de Alencar. Leia. Leia. Se informe. Comece o seu dia lendo um jornal. Tome conhecimento do cenário nacional. Saiba o que está acontecendo. Você não está perdido dentro do espaço. Você tem que saber o que está acontecendo ao seu redor, quais são as coisas que estão acontecendo. E você tem que ter conhecimento. Então, procure se informar. E para você se comunicar, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento técnico, é claro. Isso a gente vai acumulando ao longo do tempo. Mas você tem que ter conhecimento também de como se fala, de como é que as pessoas se expressam, para você poder construir o seu raciocínio e a sua linha de argumentação dentro do que as pessoas já fizeram anteriormente. Não pense você que a gente está inventando nada, ou Maiara ou Cíntia. Eu não pretendo fazer do meu curso o melhor curso do mundo, não é nada disso. Eu quero ensinar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo do tempo. Eu quero que as pessoas possam também permitir às pessoas que elas possam usar desse instrumento que é fundamental, porque isso tem um valor agregado muito importante. Você faz sustentação oral? Ah, eu faço sustentação oral, sim. Ah, então eu vou contratar você. Não, mas com sustentação oral tem um plus nos honorários. E tem um plus nos honorários. Se você procurar a tabela de honorários da OAB do Mato Grosso, você vai ver que distribuição de memorial e sustentação oral
tem um preço diferenciado. Por que tem um preço Doutor, diferenciado? o cronômetro do Instagram já tá ali 10 segundos, vai cair a live. Mas eu acho que já fica o eu me convite. perdi. Fica o Eu me convite